Minha amiga e meu amigo, eu vou mostrar para você o porquê que com o governo Lula o Brasil tem tudo certo para dar errado. Olha só, senhoras e senhores, esse desgoverno, toda vez que apresenta um plano, eu fico com medo. As intenções dele não se assemelham a um plano de governo, mas sim uma ameaça à nação brasileira. E se você vê a equipe de ministros que Lula montou, sinceramente, parece com tudo, menos com a equipe de ministros para criar políticas públicas para tirar o Brasil da posição que se encontra. Muito pelo contrário. Eles colaboram de todas as formas e cada vez mais para afundar o Brasil mais e mais. Sinceramente, quando eu vejo a equipe de ministros de Lula, eu fico me perguntando, isso é uma equipe de ministros ou uma empresa de demolição? Vamos fazer um apanhado aqui de uma forma técnica e científica, com bases em número. Presta atenção. Olha o primeiro nome: Paulo Pimenta, ministro das Comunicações do governo, do PT. Botaram esse indivíduo para ser ministro das Comunicações, mas é o maior disseminador de fake news. É um poço de incompetência e despreparo. Tanto é que ele assumiu o Ministério Extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul em virtude das fortes chuvas que se abateu naquele estado. Qual foi o resultado que ele trouxe? Nenhum. Nenhum. E olha que o Rio Grande do Sul é o seu estado. Paulo Pimenta. Ele é tão incompetente que ele está para ser substituído no Ministério das Comunicações. Já está certo a entrada de uma outra pessoa no seu lugar, porque ele é ruim por demais. Todos eles são ruins, mas Paulo Pimenta é excepcionalmente ruim, destoa do conjunto da obra. Então esse aí está sendo substituído. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ex-presidente do PT por um mandato e meio, ou seja, 6 anos de governo, foi um desastre em todas as áreas. Foi a pior presidente que o Brasil já teve ao longo de toda a história da República. O que Lula fez? Pegou e botou a Dilma Rousseff para comandar o banco dos BRICS. Não tem como dar certo. Não tem. Vamos lá, Fernando Haddad. Fernando Haddad foi o pior ministro da educação que o Brasil já experimentou. Foi o pior prefeito que passou pela cidade de São Paulo, tanto é que não se reelegeu. Fez, segundo ele próprio, apenas 2 meses de curso de economia e ainda colava para passar. Palavras dele, tá aí nas redes sociais para todo mundo ver. O que Lula faz? Dá a ele a caixa de ressonância de um governo, que é a política econômica. Dá a ele a condição de ser ministro da Economia. Senhoras e senhores, isso é loucura. E os resultados nós estamos vendo aí: inflação, carestia, aumento do desemprego, aumento do dólar, que, por certo, no decorrer desse ano de 2005 vai chegar e ultrapassar a casa dos R$ 7. Aí vem a questão do Flávio Dino. Flávio Dino foi governador do Maranhão por 2 mandatos consecutivos, 8 anos. O Flávio Dino não conseguiu implementar, e talvez não quisesse, nenhuma política que melhorasse os índices sociais daquele estado. Para você ter uma ideia, o Maranhão do Flávio Dino, onde ele foi governo por 2 mandatos, é um estado tão pobre, mas tão pobre, que a maioria das pessoas vive de Bolsa Família.
o número de beneficiários do Bolsa Família é infinitamente maior que o número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Para se ter ideia, o Maranhão do Flávio Dino, se fosse um país, seria o segundo país mais pobre das Américas, só perdendo para o Haiti. No entanto, esse senhor, Flávio Dino, foi convidado a ser ministro da Justiça no governo Lula. E como ministro, não criou absolutamente nada que pudesse melhorar os índices relativos à segurança e o combate à violência ou até mesmo o combate ao crime organizado no país. Da forma que entrou, saiu. Aliás, pior do que saiu. E para coroar a sua condição de indicado, foi guindado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Para o lugar de Flávio Dino veio quem? Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que até agora não se encontrou, não sabe para que veio, só chegou à condição de ministro do STF, porque a mãe dele era amiga de Lula, e Lula, influenciado, o conduziu à condição de ministro do STF, douto saber jurídico, elevado conhecimento e prática da área? Não tem. Tanto é que ele tentou passar em concurso de delegado da Polícia Civil por mais de uma vez e ficou reprovado. Mas, no entanto, chegou à condição de ministro. Flávio Dino, nada contra a pessoa, mas técnica e cientificamente falando, é uma negação. Basta ver os números. Rui Costa, ex-governador do estado da Bahia, por 2 mandatos. Precisa falar da Bahia? Os índices da Bahia? Segurança? Fome? Violência? Não precisa, né? Pois bem, Rui Costa, ex-governador da Bahia, faz parte da equipe do Lula como ministro na condição de ministro-chefe da Casa Civil. É o camarada, é o ministro que articula com todos os demais ministros e todos os demais representantes de poderes. É como se ele fosse o primeiro-ministro. É a segunda pessoa na hierarquia do governo depois do presidente Lula. Tem como dar certo? Não tem. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, por 2 mandatos. Ceará, tá? Ceará que nós conhecemos bem os índices de educação, de violência, de fome, de desemprego. Ministro da Educação do governo Lula. Não tem como dar certo. Não tem. Aí vamos pelo próprio presidente, né? Presidente Lula, o próprio presidente, o capitão dessa nau infernal, né? É um ex-presidiário, sem noção de pátria, sem noção de honra, não tem um plano de governo, o que tem é um plano de poder pelo poder, não trabalha pensando nas próximas gerações, mas sim nas próximas eleições, e isso turbinado em mentiras, fake news, despreparo. Hoje a maior ocupação desse governo não é criar políticas públicas para melhorar a vida da nação, não, é perseguir o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esta é a obsessão desse governo. E para coroar esse caldeirão de coisas ruins, ainda tem a primeira-dama, a senhora Janja da Silva, uma pessoa deslumbrada, improdutiva, sem classe ou elegância, snob, gastadeira, que tem à sua disposição, ainda que a lei não resguarde, um gabinete composto de 12 pessoas que consomem em salários quase 200 mil por mês, por ano quase 2 milhões. Não faz sentido, meu amigo, meu amigo. Aí, para finalizar, porque miséria pouca é bobagem, nós temos no Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Barroso, que é um verdadeiro militante político partidário, sem nenhuma posição firme de magistrado, sem nenhum compromisso com a Constituição
ou com o bom nome da corte? Pelo menos é o que parece. Não posso cravar. Aí vamos para a Câmara Federal. Arthur Lira, um verdadeiro cangaceiro. Camarada que só pensa nele e no seu grupelho. Não pensa no Brasil, não pensa na República, não pensa nas regras democráticas, não pensa no bom nome da Câmara. Mas é aquilo que eu falei. Como miséria pouco é bobagem, tem Arthur Lira, presidente da Câmara, uma negação, e também temos o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o pior senador e presidente que já passou por aquela casa. Envergonha a República, envergonha. Botou aquela casa de 4, e ele ainda acha que é o estadista, o salvador, que ajudou a salvar a democracia. Minha amiga e meu amigo, é por isso que eu digo, com o governo do PT, com o governo do Lula, o Brasil tem tudo certo para dar errado. Bom se o meteoro viesse e mudasse o curso das coisas para salvar esse Brasil. Tá feio, mas tá feio demais. Lula não montou um governo. Lula não montou uma equipe de ministros. Lula montou foi uma empresa de demolição. Então, conseguindo demolir o Brasil.